Ufa! Até que enfim chegaram as férias do meu filho. Descanso. Aula novamente? Só no próximo ano. Sim, as férias chegaram, mas eu sugiro, mãe, eu sugiro, pai, que você assista todo esse vídeo antes que as férias acabem. Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. Então, as férias escolares do seu filho chegaram. E merecido, não é? Porque esse ano, mais uma vez, foi um ano intenso e tenso. Começamos o ano tendo aulas de forma remota, depois as escolas abriram, as crianças puderam voltar, depois fecharam novamente, tivemos que ficar em casa, depois abriram e as crianças foram voltando aos poucos, algumas turmas puderam voltar, outras não. Algumas turmas tinham aula numa semana, algumas turmas tinham aula em outra semana, e assim foi indo ao longo do ano. Até que pouco tempo atrás todas as turmas foram liberadas, entretanto algumas famílias ainda escolheram permanecer com seus filhos em casa, tendo aula de forma remota. Sim, esse foi um ano diferente outra vez, intenso, tenso. Muitas crianças acabaram o ano letivo com dificuldades na sua aprendizagem. E é muito compreensível por tudo que nós vivemos desde o ano passado, no início da pandemia. Mas as férias chegaram. As férias chegaram, ufa, descanso, aulas novamente só no próximo ano. Mas cuidado, mãe, cuidado, pai. As férias chegaram, mas uma coisa não pode tirar férias: a leitura. Isso mesmo. O seu filho está de férias, talvez você está de férias, talvez não. Mas o que não pode tirar férias de jeito nenhum é a leitura. Pensa comigo um pouco. Esse foi um ano difícil, como eu já falei. Muitas crianças terminaram o ano com dificuldades. Talvez o seu filho tenha terminado o ano com algumas dificuldades. Claro, ele vai sanar essas dificuldades nas próximas etapas escolares. Mas digamos que ele tenha terminado o ano agora com algumas dificuldades. Ou talvez o seu filho acabou de aprender a ler. Então ele está lendo aos pouquinhos, ele está descobrindo. Ou talvez o seu filho já leia, mas ele está qualificando essa leitura. O que não pode acontecer é, nas férias, o seu filho parar de vez com a leitura. Porque não é um dia de férias, não é 2 dias de férias. São 2, 3 meses de férias. Talvez em alguns locais é menos que isso, talvez em alguns locais é mais do que isso. Mas o fato é que se seu filho ficar durante todo esse período de férias longe da leitura, tirando férias da leitura também, o que vai acontecer quando ele voltar para a escola no próximo ano? Talvez vai ser ainda pior do que quando ele encerrou. Porque é como se estivesse começando tudo de novo. Se ele acabou de aprender a ler e não ler mais nada no período de férias, quando chegar lá no ano que vem, é como se ele estivesse começando de novo. Ele vai ter medo, vai ficar inseguro, vai ter vergonha. Ou a criança que começou a ler, está lendo legal, mas está qualificando a leitura, quando chegar lá, no começo do ano letivo, é como se ele estivesse acabado de sair lá da outra turma quando terminou o ano. Não teve uma melhora, ele não cresceu. Por quê? Porque ele tirou férias da leitura nas férias. Então, o seu filho entrou em férias. Talvez você também entrou em férias. O que não pode tirar férias é a leitura. Não mesmo. E tem muitas professoras que entregam o boletim no final do ano e colocam lá, como sugestão de férias,
leitura. E eu sei do que eu estou falando, porque eu sou professora, eu coloco isso nos boletins e eu vejo colegas professores colocando a mesma coisa. Porque isso é importante demais. A leitura é um processo. A criança aprende a ler e ela precisa continuar nesse processo diariamente. Senão, ela vai enferrujando na leitura, vai sentir dificuldade na leitura. E vai sofrer com isso. Por quê? Por que deixar seu filho passar por uma situação assim no começo do ano? Não tem porquê, mãe, não tem porquê, pai. E ele vai sofrer. Vai sofrer sim. E você pode evitar isso como leitura não tira férias. E como fazer com que a leitura esteja presente diariamente nas férias do seu filho? Primeira coisa, livro precisa estar diante dos olhos do seu filho. Precisa ser acessível. Só porque é férias, você não vai guardar os livros. Ah, vamos pegar os livros agora, guardar tudo lá na estante, no próximo ano a gente pega de novo. Não. Os livros precisam estar diante dos olhos dele. Sempre que ele quiser pegar, os livros estarão lá. E outra coisa, você precisa lembrá-lo também de ler. Você precisa estimular o seu filho a ler. Vamos lá, vamos ler uma história. Que história você vai ler hoje? Quer que a mãe conte uma história? Quer que o pai leia uma história para você? Vamos escolher uma história. Você precisa deixar o seu filho entusiasmado para querer ouvir, para querer ler uma história. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você precisa ter isso muito claro, mãe. Precisa ter isso muito claro, pai. Você precisa querer fazer isso. Porque se você não quer, se você acha que isso é uma obrigação, eu estou de férias, agora tenho que ficar fazendo isso. Se você pensa dessa forma, o seu filho vai sentir e ele não vai querer. Ele não vai querer ler, ele não vai querer ouvir histórias, porque não está sendo legal. Então a primeira coisa é você deixar transparecer na sua fala, no seu gesto com o livro, que você está gostando, que você quer, que é bom. Você precisa mostrar isso. E a leitura, ela não pode ser algo obrigatório. Em nenhum momento, muito menos nas férias. Férias, então tem que ser algo gostoso, divertido. Se você deixar transparecer na sua fala, no seu olhar, na sua expressão, que você está sendo obrigado a fazer isso, o seu filho vai sentir da mesma maneira. E também vai sentir que isso é uma obrigação. E não vai ser gostoso, não vai ser prazeroso. E se não é bom. Então precisa ser legal. Você precisa envolver o seu filho numa fala que vai fazer com que ele corra para escutar aquela história. E eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos de idade. Ela adora vir na casa da Dinda, porque na casa da Dinda tem muito livro. Porém, quando ela está brincando com alguma coisa, brincando de boneca, ou brincando com outra coisa, ou brincando no pátio, se eu pego uma história, se eu pego um livro e chamo a minha sobrinha para ouvir essa história, ela larga tudo que ela está fazendo e vem correndo ouvir. Porque eu não digo assim, vem, vamos ouvir uma história. Vem, a Dinda vai contar uma história. Vem, a Dinda vai ler uma história para ti. Não. Como é que eu faço? Olha só a história que eu achei. Uma história muito legal. Nossa, eu tenho certeza que você vai gostar. Vem cá correndo com a Dinda, vamos ouvir essa história. A empolgação precisa vir de você. E ela deixa o que estiver fazendo para ouvir história. E já chega, se acomodando no meu colo, num cantinho, e eu conto a história para ela. É assim que precisa ser todos os dias, mas principalmente nas férias. Para o seu filho sentir prazer em ouvir histórias, prazer em ler, isso precisa ser gostoso. E é você, mãe, é você, pai, que faz isso ser assim. Depende de você.
vai se tornar algo chato, obrigatório, se você agir de uma forma. Mas vai se tornar algo prazeroso, divertido, se você agir de outra forma. O que você pode fazer nas férias é mudar um pouquinho, se você estiver de férias com seu filho, é claro. Se você não tiver de férias, você continua lendo para ele, contando histórias nos horários que você sempre tinham. Mas se você está de férias com seu filho, nem se for uma semana, 2 semanas, você pode mudar um pouco o momento que você vai contar histórias ao longo do dia. Se você costumava contar histórias à noite, você pode contar naquele dia à tarde. Você pode contar pela manhã. Você pode contar 2, 3 histórias. Se vocês vão viajar para algum lugar, vocês podem contar histórias, ler histórias para o seu filho num lugar diferente, na beira da praia, do lado da piscina, debaixo de uma grande árvore. Vocês podem mudar o local, mudar o horário, fazer algo diferente. Fazer com que aquele momento da leitura seja especial, porque está acontecendo nas férias. Mas se você não tem como fazer isso, continue do jeito que você sempre faz ao longo do ano. E outra coisa, se o seu filho está aprendendo a ler, se ele está lendo, peça que ele leia para você. Peça que ele leia para você e esteja ali ouvindo o seu filho. Alguns demoram bastante para fazer a leitura, de um livro. Mas você vai ficar ali ouvindo. Tenha paciência de estar com ele, ali. E não ouvindo, mas lá no celular. Ouvindo, mas olhando o jornal. Ouvindo, mas com a cabeça em outro lugar. Aí a criança terminou a história e a mãe e o pai nem perceberam. Esteja ali com eles, ouça de verdade. Ouça, demonstre que você está ali, que você está gostando de ouvir. É assim que você faz o seu filho querer ler mais, ele vai querer ler mais para você. E se ele quiser ler mais para você, é porque ele sentiu que você estava ali presente. Então aproveite as férias para isso. Aproveite para ficar mais perto do seu filho ainda e trazer a leitura também. Talvez enquanto vocês estavam na correria do ano, escola, trabalho, vocês liam para ele, vocês ouviam ele lendo em um momento do dia. Talvez antes dele dormir, talvez num outro momento, quando dava uma folga. Mas nas férias vocês estão mais tempo juntos, então dá para fazer em momentos especiais, em lugares especiais, de uma forma especial. Você pode, depois de uma leitura, brincar com o seu filho, trazer essa história para essa brincadeira, porque vocês estão de férias. Vocês podem aproveitar. Vocês podem virar princesas, príncipes, bruxas, reis, rainhas, bichinhos e aproveitar as férias. Dessa forma, envolvendo a leitura. Nas férias também, vocês podem aproveitar para fazer algo que talvez vocês não conseguiram fazer durante o ano. Vá até a biblioteca da sua cidade. Visite a biblioteca municipal junto com o seu filho e permita que ele faça a carteirinha da biblioteca. Olha só que legal! Se vocês ainda não têm a carteirinha, talvez você também não, pai, talvez você também não, mãe, nem o seu filho, aproveitem e façam todos a carteirinha. Ou talvez você tenha, mas vai ser o momento do seu filho fazer. E vai ser, com certeza, um momento que ele vai gostar muito. Olha só, é bem capaz dele fazer coisas incríveis nas férias inteiras, mas ele lembrar desse momento com muito carinho. Porque também é incrível fazer uma carteirinha na biblioteca da cidade. Pegar livros com seu filho. Aproveite as férias para isso. Ah, mas o meu filho já pega livros da biblioteca da escola. Mas a biblioteca da escola está fechada. O seu filho não vai pegar um livro por semana. Você pode ir até a biblioteca da sua cidade, fazer uma carteirinha com seu filho, pegar os livros emprestados, fazer o empréstimo de alguns livros
trazer esses livros para casa. Imagina vocês indo para a biblioteca pública toda semana escolher livros novos. Aproveita para ficar lá um pouquinho. Lembra que eu disse? Escolha um lugar diferente para contar histórias, para ler histórias para o seu filho. Então você pode estar fazendo isso dentro da biblioteca. Então aproveita as férias para fazer isso. Imagina o seu filho voltar para a escola com a carteirinha da biblioteca. Talvez o primeiro documento dele, ele vai mostrar com orgulho que tem uma carteirinha da biblioteca e pega livros na biblioteca, escolhe livros com o pai e com a mãe. Ou se você está trabalhando, ele está com a avó, está com a Dinda, ele pode estar indo com eles também. Organize isso. Mais uma coisa que você pode fazer nas férias para envolver a leitura é ir até uma livraria e comprar um livro para o seu filho. Se durante o ano você não fez isso, aproveita para fazer. Pode ser na sua cidade mesmo, ou pode ser numa outra cidade, pode ser num lugar que você esteja viajando. Entre numa livraria com seu filho e dê de presente para o seu filho um livro que ele escolheu. Depois vocês vão voltar para casa e aquela leitura vai ser ainda mais especial. Nossa, que presente que ele ganhou. Tem várias coisas, mãe, tem várias coisas, pai, que você pode estar fazendo nas férias para envolver a leitura. Mas o que você não pode, de jeito nenhum, é tirar férias dela. Não. Porque se você tirar férias com o seu filho e tirar férias da leitura, quando ele voltar para a escola no próximo ano, ele vai sentir. Vai ser mais difícil. Ele vai sentir dificuldade. Ele vai se sentir inseguro. Agora, se durante as férias a leitura esteve presente diariamente na vida de vocês, o seu filho vai voltar para a escola no próximo ano seguro, firme e mostrando que ele aprendeu muito, que ele lê melhor, ele vai se sentir muito mais feliz, tranquilo, bem, ele vai querer mostrar para a professora, para os colegas. Então pensa, se você sabe que o seu filho poderá vir a sofrer no próximo ano, porque deixou de lado a leitura por completo nas férias, por que você vai permitir algo assim? Não, de jeito nenhum, não é? Você não quer que seu filho sofra. Então você não vai deixar a leitura de férias nas férias. Você vai trazer a leitura para a vida do seu filho, para a vida da sua família, porque é importante para ele. E mais uma coisa. Vem cá bem pertinho que eu quero falar agora só com você, mãe, só com você, pai. Sabe aquele livro que você estava com vontade de ler o ano inteiro e não deu porque estava sempre atucanado com alguma coisa do trabalho e sempre cheio de compromissos? Sabe aquele livro? Aquele livro mesmo. Pois é nesse período que você pode começar a ler esse livro e mostrar para o seu filho que você valoriza o livro, sim, até nas férias. Mas lembre-se, continue durante o ano, não só nas férias, mas você pode começar nessas férias. E assim, eu vou encerrar esse vídeo. Por quê? Porque vocês já estão de férias, vão curtir as férias sem dar férias para a leitura. Procurem por boas histórias para ler, contar, se divertir, brincar, viajar no mundo da imaginação. É assim que nós formamos filhos leitores. Mas antes de encerrar e ir embora, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros pais. Se você acha importante que eles também ouçam isso, compartilha com eles. Se inscreve no meu canal se ainda não se inscreveu e continue me acompanhando, porque o meu objetivo
é ajudar pais a formarem filhos leitores. Um abraço bem apertado e até a próxima conversa.